os ambientes. Sim. E aí vamos tentar falar isso, a parte comportamental e a parte Exercício. ergonômica. Em casa as pessoas acabam ficando menos confortáveis, né? Pega qualquer espaço para trabalhar e não percebe que está destruindo Pega a uma cadeira ergonomia. desconfortável, né? Uma cadeira que não tem... Sofá, fica muito em sofá, né? Precisa realmente ter muito tempo sentado, né? Então precisa ter um conforto, alguma coisa que realmente não prejudique a coluna e tudo mais. Coluna, usar muito o computador no colo, tem que ter alguns cuidados para não deixar prejudicar. Sem dúvida. Senão a coisa fica complicada. Fica. E aí você estava falando você e o João estão fazendo, você e o Pedro estão fazendo assessoria na loja de celulares? Isso, estamos fazendo. Estamos fazendo lá quer acertar uma série de procedimentos, quer estar redondinho dentro da lei e tudo mais, né, Maria? Então é importante. Tem que Também fazer. o varejista pensar nisso, porque o varejista às vezes não pensa nisso. Quando está tudo correndo bem, não pensa, né? Na hora que chega um problema, aí pensa. Mas o pessoal, você viu que tá todo mundo trabalhando, né? Assim, você vê lojas aquelas que, salão de beleza, os caras trabalham de porta fechada, viu, Mané? Tem muitas estão fazendo, tem algumas que criaram um método de atendimento, né? Com agendamento para não ter espera. Isso, exato. Exato. Acho que é importante isso aí, fazer esse procedimento aí. Tem sim. Parado total não dá, pelo amor de Deus, 3 meses já. Olá, Natália, bem-vinda. Não dá, né? Porque as pessoas precisam trabalhar, as contas não param, né? Agora Eu tenho. tem que ter os cuidados, né, Manésia? Porque agora se você vê muita gente que não precisa sair também na rua, né? Esse é o problema. Isso que é, né? O número de casos aumentou muito, né? Essa última semana. Eu até agora estava dizendo, olha, de tanta gente que eu conheço, porque é gente das faculdades. Só da igreja eu conheço muita gente, minha igreja é muito grande. E tinha tido até agora um caso só, 2 casos, na verdade. E nessa última semana, a gente já está com 6 casos só na igreja. Nossa. A igreja tem um número volumoso, a gente vai ali perto de 5.000 pessoas. Então, é um universo grande, mas que estava sem nenhum tipo, quase nada de contágio, e agora, de repente, começou a pipocar. Mas você viu o transporte público como está lotado? Então, como é que você evita isso? Quer um ambiente mais propício a você pegar do que no ônibus? Exatamente. Meu Deus, você vê lá todo mundo em pé. Pois é, tudo grudado, tudo. Isso tem que cuidar. Meu marido, te mandei, né? Meu marido está trabalhando com uma empresa que faz a higienização, que é um produto que a Anvisa orienta a usar, porque uma das maiores formas de contágio são as superfícies, elevadores, os transportes públicos. E eu acho que desde o começo o que tinha que ter sido feito era isso, era uma forma de higienizar esses ambientes, né? Então, pelo que eu vi, Santa Catarina proibiu a circulação dos ônibus. Por isso que eles estão com poucos casos. Segurou. Segurou, porque o grande foco é justamente no transporte público. Então, agora, é uma questão de avaliação, né? Porque também como você vai tirar a condução da pessoa se a pessoa não tem outro modo de... Também. Eu acho que a melhor coisa seria mesmo higienizar. Tem que sair limpando o dia inteiro, todo dia, para ir... várias vezes por dia, se possível. Várias vezes por dia.
seria um custo muito menor do que foi, né? O estrago econômico que foi feito aí poderia ter investido em alguma coisa mais eficaz. Sem dúvida, sem dúvida. Imagina o metrô, João. Metrô Nossa, em São Paulo. nossa. O Corona bate palma. Bate. É um manjar, né? Um banquete. Bom, pessoal, queria agradecer a presença de vocês. Vocês estão entrando, vocês que seguiram o protocolo do horário. Então, nós vamos ser um pouquinho britânicos, né, Mariângela? Respeitando aqueles que conseguiram adentrar. E também faz parte da nossa conversa, né? Quando você coloca a culpa que não chegou no horário, algum problema no trânsito, na verdade, você tem que pensar o quê? Eu devia ter saído um pouco mais cedo, previndo uma série de coisas. Então, isso também faz parte da autorresponsabilidade. Então, vou passar para você, queria agradecer. Meu nome é João Batista, é uma satisfação tê-los aqui. E a Mariângela vai iniciar o trabalho do tema, que é um tema fundamental para o nosso crescimento pessoal e profissional. Boa noite a todos, agradeço a presença de vocês e vamos ver quais são aí os elementos. Eu sou formada em psicanálise, esse assunto fala bastante sobre isso de uma forma bem prática e vamos ver o que a gente consegue fazer para avançar nos nossos resultados. Primeiro, pensando o que é a autorresponsabilidade. Dentro disso que o João já começou a falar, é a gente assumir a nossa própria história, né? A gente tem a capacidade de nos tornarmos responsáveis por aquilo que está ao nosso alcance. Nós temos possibilidade de escolha, de você fazer o que é positivo ou o que é negativo. E a gente também tem algumas influências diretas e indiretas. Diretas do ambiente onde a gente está, indiretas das análises que a gente faz dos lugares onde a gente está, mas o que importa é a gente sempre fazer uma autoanálise. O Dr. Augusto Cury, que fala bastante sobre esse tema, fala muito sobre como é que a gente revê as nossas ações, de que forma a gente avalia as nossas ações. E todas as avaliações que a gente tem a nosso respeito passam por alguma forma de interpretação. É importante que a gente ajuste esse foco para não ter uma interpretação, muitas vezes até se colocando numa posição de vítima, né? A autocomiseração. E se a gente está com essa postura de autocomiseração, a gente vai sempre se sentir vítima de todas as situações e nunca vai conseguir enxergar o lado positivo das coisas, sempre vai receber tudo como algo muito negativo. Então, a gente tem essas várias questões aqui para identificar como é que a gente consegue fugir desse cenário. Primeiro, a gente tem que ter noção de que nós somos muito influenciados pelas nossas emoções e nossas experiências. Quando a gente tem alguma experiência, dependendo da fase da vida que a gente está, essa experiência pode marcar a gente de uma forma muito intensa. E é importante que a gente avalie se essa emoção, se essa experiência nos traz algo positivo, perfeito, fica tudo muito bom. Mas se ela nos trouxer algo que nos faça entristecer ou que nos aborreça, isso pode nos limitar demais. Então, é importante a gente avaliar de que forma aquelas emoções que já passaram, de que forma elas ainda estão influenciando a nossa vida. Tem muitos elementos da nossa infância ainda que acabam refletindo na nossa vida adulta. Se a gente parar para pensar, boa parte daquilo já não tem mais a razão de ser. Era uma emoção que naquela fase da nossa vida tinha importância. Mas à medida em que a gente cresce, amadurece, a gente tem que revisitar aquelas emoções e perceber. Na verdade, na psicanálise, quem está no divã está justamente fazendo isso, né? Mostrando aquilo que viveu, aquilo que teve como experiências e reavaliando e remodelando. O Dr. Augusto Cury chama isso também da gente revisitar o filme da nossa vida para identificar como é que isso tem influenciado as nossas ações. E aí a gente tem essa escolha que a gente falou antes,
Você pode tornar isso mais positivo, entendendo que você superou aquele tipo de emoção. As emoções influenciam demais nas nossas atitudes. A gente estava falando disso agora no início, né, João? Quantas vezes as pessoas sem inteligência emocional acabam se deixando envolver de uma forma negativa. A gente tem que equilibrar as nossas ações, mesmo que as nossas emoções estejam nos sufocando. A inteligência emocional é justamente você conseguir equilibrar as suas atitudes diante de qualquer cenário. As emoções só a gente percebe, né? Os outros não percebem. A gente pode esconder e agir de uma forma mais lúcida. Maria Ângela, é possível, qual o trabalho que se deve se fazer para trabalhar a inteligência emocional? Existe um roteiro? Existe. Não é bem um roteiro, porque são muitas emoções distintas e muitas reações também de cada pessoa. É um caminho que cada pessoa vai encontrando. O primeiro passo é essa de reeditar os vídeos, os filmes da nossa memória. Como é que aquela emoção trouxe para a gente uma reação? Um exemplo básico para isso, a grande maioria das mulheres, eu estou vendo que aqui a gente tem a Daiane, a Natália, as outras eu não estou vendo, mas para as mulheres, A Érica, o medo. é mais a mulherada. Eu tenho o A João, mulherada vai entender o mas que eu falei, mas os homens também compartilham disso porque eles ouvem nossos gritos. Tem muita mulher que morre de medo de barata. É um medo quase que unânime entre as mulheres. E é uma emoção, à medida em que a gente vê aquele bichinho, é uma emoção que é difícil controlar, mas não é impossível. E aí, qual é o exercício para isso? É a gente identificar qual é o risco que essa barata oferece para a gente. Nós somos muito mais fortes do que elas, não é? Nós temos condições de pegar um aerosol lá e matar a bichinha, uma sapatada mata a coisa. Então é isso, a gente identificar a importância das coisas e entender a nossa força diante daquilo. Tem algumas emoções que de fato a gente não consegue. É diferente para mim, para você. Tem algumas emoções que podem tocar demais a gente, que não é num simples exercício que a gente vai resolver. Mas coisas básicas do dia a dia, tem muitas delas. Aquele assunto que te irrita muito, você tem que ir lá identificar que barata é essa. E aí ver como é que eu trato essa barata, como é que eu posso superar essa barata. E é isso que é o exercício para você fortalecer sua inteligência emocional. Saber de que maneira você consegue suplantar aquele risco que está ali na tua presença. E tudo isso influencia demais nos nossos relacionamentos. As nossas atitudes influenciam a forma como as pessoas nos enxergam. E dependendo de como as pessoas nos enxergam, elas vão nos tratar. E isso pode ir formando uma bola de neve. É muito comum a gente ver pessoas tímidas que falam assim: as pessoas não me aceitam, eu não consigo fazer amizade. E normalmente ela não acha que é ela que não consegue fazer amizade, acha que são os outros. Mas a pessoa tímida normalmente tem uma atitude fechada. Se ela está fechada, as outras pessoas já entendem que não é para se aproximar. Então é isso que tem que ver. Como é que essa minha atitude pode estar impedindo as outras pessoas de se aproximarem? Eu que tenho que mudar essa atitude para abrir a possibilidade das outras pessoas chegarem. E quantas vezes pessoas em sala de aula, isso é muito comum, a gente conhecer pessoas que sofram muito por isso pode parecer algo simples, mas pode trazer um sofrimento muito grande. E essas pessoas, às vezes, quando se relacionam com os demais, acabam não se abrindo, relaciona num dia, no dia seguinte já não cumprimenta, não chega perto, e de novo continua achando que são os outros que não a aceitam. Então é isso que a gente tem que ver, que tipo de atitude minha está afastando as pessoas de mim. Eu costumo dar um exemplo meu, eu sempre tive um jeito muito sereno, acho que as pessoas que me veem sempre me acham muito serena, e a serenidade se traduz em algo muito frágil. Então, em alguns momentos, eu vejo que as pessoas me tratam como se eu fosse ainda uma menininha. Já sou vó, viu, gente?
E aí tem gente que ainda me trata como se eu fosse menininha. Isso, por vezes, é bom, mas em alguns momentos isso também é negativo. E teve uma situação que ficou muito clara na minha mente com relação a essa influência que as atitudes têm. Eu trabalhava numa empresa, tinha uma atividade mediana ali, tinha um cargo mediano, e sempre muito quieta, eu sempre fui mais introspectiva, mais quieta, e tinha um problema que eu tinha que resolver e eu achava que eu não podia ter uma atitude agressiva, uma atitude brusca diante da minha chefia. Então eu planejei uma uma situação na ausência dos diretores da empresa. Quando os 3 diretores estavam fora, eu chamei a pessoa, o prestador de serviço que estava trazendo problemas para a empresa, e falei daquele jeito assim que eu sei falar, mas que eu achava que não era o ambiente. Mas eu só não falei que nem a moça lá do... Não botei fogo, não xinguei ninguém, mas eu falei firme, falei alto, minha voz é baixa, mas eu falei muito alto, falei de forma muito firme e resolveu o problema. Logo que eu terminei a gritaria que eu fiz, um dos diretores abriu a porta e veio até a recepção. Quando eu vi que ele estava ali, eu pensei, pronto, agora destruí tudo, porque uma pessoa mal educada desse jeito no ambiente de trabalho, ele não vai aceitar. Ele olhou para mim e falou, eu nunca imaginei que você pudesse ter uma atitude tão firme. Eu sempre te achei muito delicada, muito suave. Eu sempre imaginei que você poderia ocupar uma determinada função aqui se tivesse uma atitude mais firme. Agora eu vejo que você pode, me deu uma promoção. Eu achei que ele ia ficar incomodado e, na verdade, ele precisava de alguém de fibra num outro setor e achava que a única coisa que me impedia de ocupar aquela vaga era isso, era não ter pulso firme, não ter força, uma atitude firme. Fui promovida. Gente, ser promovida no grito é bom. Foi muito interessante. Mas isso a gente vê quais são as atitudes, às vezes, inversas. Quantas vezes, em algumas empresas, a gente vê pessoas muito comunicativas, às vezes excessivamente comunicativas, que acabam ficando de lado, porque para algumas atividades é importante que a pessoa tenha sobriedade. Pessoas que são muito ríspidas também acabam ficando sendo tratadas de uma forma que essa rispidez não venha causar transtorno para os demais colaboradores. Então, tem uma série de elementos que é importante a gente voltar o olhar para a gente. De novo, fazendo uso do Dr. Augusto Cury, ele fala que o que menos nós temos atualmente é o autoconhecimento. E a autorresponsabilidade depende totalmente disso. A gente tem que ter uma visão mais clara a nosso respeito. A gente tem que... E esse olhar depende muito do olhar do outro. Às vezes a gente acredita que tem as atitudes todas perfeitas. Mas se a gente parar para perguntar para as pessoas que estão ao nosso redor, elas sim podem dar para a gente uma visão mais clara de quem nós de fato somos. Porque nós enxergamos de dentro para fora. Mas as pessoas que nos enxergam de fora podem dizer para a gente como é que as nossas atitudes estão acontecendo. Se nós estamos ofendendo as outras pessoas, se nós estamos invadindo o espaço das outras pessoas. E esse é o exercício, João. Respondendo aquela sua pergunta, é o autoconhecimento. O autoconhecimento depende muito do que as pessoas veem em nós. E aí eu comecei a trabalhar isso. Fiz até um acompanhamento. Enquanto eu estudava psicanálise, uma das professoras me ajudou nisso. Ela me falava, minha serenidade me afastava de muitas possibilidades. Então, eu tive que trabalhar isso. Em todos os momentos, eu tenho que pontuar. Eu sou serena nessa situação, mas eu tenho fibra, tenho força para as outras situações. E a gente tem que ir entendendo quais são as formas que as outras pessoas nos enxergam. Na filosofia, eles dizem que nós somos aquilo que os outros veem em nós. E é bem isso. Se nós não pararmos para perceber o que é que as nossas atitudes estão traduzindo as nossas reações, a gente não consegue avançar. Nesse caso, a gente acaba sempre negando
as nossas crenças, acaba fazendo alguma coisa que, ao invés de melhorar e potencializar aquilo que você tem como qualidade, você acaba mudando um pouco para agradar aquele grupo onde você está, e isso não é também vantagem, né? As pessoas acabam entrando hoje, a crise, a maior crise que se passa aí por síndromes, síndrome do pânico, síndrome de aceitação, normalmente é porque as pessoas acabam vivendo um papel que não é a essência dela, e aí acaba só sendo um número no ambiente, né? Na verdade, muitas pessoas ficam atuando o tempo todo, é isso. Isso, exatamente, que a gente fala é uma máscara, né? E, A pessoa acaba tendo uma atitude que ela demonstra determinados valores pessoais, mas ela só interpreta aquilo. e isso Então acaba, não é acaba verdade. gerando uma série de conflitos internos Isso. que a prejudicam emocionalmente, inclusive. Exatamente, exatamente. E todo mundo que está abatido emocionalmente tem atitudes difíceis de controlar. E isso pode fazer uma grande bola de neve que leva essa pessoa a grandes problemas. E aí, para a gente conseguir um passo a passo dentro de uma visão dos 6 passos para a autorresponsabilidade, primeiro é a gente notar que os ambientes onde a gente está precisam também de uma análise com outros olhares. O que é bom para mim pode não ser bom para o João. O que é bom para o João pode não ser bom para o Jonathan. O que é bom para o Jonathan pode não ser bom para a Natália. E a gente tem que ter uma percepção mais amigável. Então, antes de criticar, a gente tem que fazer essa visão. Não está bom para mim, mas será que está bom para os outros? Com meu marido a gente fala muito isso. Ah, tal pessoa é tão esquisita, né? Aí a gente fala assim, mas ela também deve achar a gente esquisita, né? O que é esquisito para um não é para o outro. Então a gente tem que ficar mais na retaguarda e não criticar tanto. Como é que a gente faz isso? No ambiente de trabalho isso é muito comum. Se uma pessoa tem uma crítica a respeito de alguma coisa, a melhor forma dela identificar se aquilo é fato ou se é uma percepção desajustada, é perceber como poderia ser feito melhor. Eu tive um líder que fazia muito isso, era uma empresa muito dinâmica, e é natural que uma pessoa chegasse e falasse, não gosto dessa forma de trabalho. Ah, legal, você não gosta dessa forma, e qual a sua sugestão para uma forma melhor? E em muitos casos era só nesse momento que a pessoa percebia que não existia outra forma. Aquilo pode ser desgastante, difícil, mas naquele ambiente pode ser a única forma que funciona. Então, antes de criticar, a gente tem que ter isso. Cala, percebe, tá ruim, como poderia ser melhor? Se não tiver uma solução, cala, deixa acontecer. Isso, dar sugestões, já é o segundo passo. Então, se eu entendo uma nova forma de fazer, eu tenho que criar sugestões, elaborar um plano e dar uma possibilidade daquilo melhorar. E isso não só em ambiente de trabalho, isso também nos relacionamentos, até relacionamento familiar. De repente você tem uma forma de pensar muito diferente de um integrante da família e você tem que pensar como é que ele enxerga, por que é que ele está fazendo assim? Tem uma forma de fazer melhor? Aí cabe ao familiar sugerir. Era melhor você ter essa atitude ao invés daquela. Se tiver sucesso, ótimo, né? Buscar soluções ao invés de buscar culpados, esse é o ponto central. Jogar a culpa nos outros é o pior dos nossos defeitos. A gente precisa sempre encontrar soluções. Se fazer de vencedor, ao invés de vítima. A gente sempre tem aquela história, né, do copo meio cheio ou copo meio vazio. Como é que a gente enxerga as situações e como que a gente pode tornar isso uma vitória nossa? A pessoa que se vitimiza... Oi, João. Nesse ponto, eu lembrei de uma história que me marcou, né? Que uma empresa mandou um vendedor para a África para vender sapato, né? Mandou os dois, né? Mandou dois, mandou dois. Daí, um em cada região. Então, um chegou lá, falou, mandou, na época era o Telegram, mandou o Telegram, olha, aqui não vai dar nada porque ninguém usa sapato. E o outro vendedor viu de modo diferente. Vai ser ótimo, porque aqui ninguém usa sapato. Então, Ele falou, manda todo o estoque que você tem, porque eu vou vender tudo aqui. É bem isso. Então é isso, a gente tem que enxergar.
pode ver, tudo tem um lado bom, tudo, né? E a gente tem que focar nisso. O natural é que a gente foque no ruim. Aquilo que incomodou já traz para a gente uma reação, uma atitude de vítima. E a gente tem que fugir disso. Aquela pessoa que tem autocomiseração, ó dia, ó azar, né? O hard lá do desenhinho. Não pode. Se a gente tem isso, a gente tem primeiro o nosso próprio emocional fica abalado e a nossa atitude diante das pessoas também é uma atitude chata, desgastante. A gente afasta as pessoas quando a gente se posiciona dessa forma vitimista. A gente tem que aprender com os erros, ao invés de justificá-los. O exemplo que você deu no início, né, João? O atraso. Tem gente que furou o pneu do trem, né? Teve um metrô, bateu na esquina. A pessoa vai encontrando justificativas, sendo que o ideal é que a gente encontre caminhos para não voltar a errar. Errar é comum, errar é humano, mas quando a gente já sabe o caminho do erro, é nossa obrigação ir contramão e fazer o caminho do acerto. Temos sempre que procurar melhorar. No Brasil, na América Latina, de um modo geral, a gente não tem muito esse hábito. O japonês, não é à toa que os japoneses têm o sucesso que têm. É muito comum que as pessoas busquem feedback. O japonês sempre vai te perguntar: estou errando? Onde estou errando? Como estou errando? Para nós brasileiros é muito difícil. Quando alguém chega apontando um erro da gente, parece que estão apunhalando a gente, né? Porque, Maria Ângela, aqui as pessoas levam tudo para o lado pessoal. Exatamente. Às vezes a sua crítica é atitude, não é para a pessoa. É pelo fato de o que aconteceu. Exato. Então, você dá um feedback, um feed forward, tentando corrigir esse processo, e a pessoa leva, não, ele não gosta de mim, ele quer me prejudicar. E é justamente o contrário, muitas vezes. Isso, se ofende ao invés de aproveitar aquilo como uma solução para um problema, né? E isso é um passo difícil da gente corrigir. É possível, tudo isso é possível sozinho, nem precisa de um apoio profissional. Em raros casos, a gente tem que ter um apoio profissional para isso. E julgar as atitudes e não as pessoas. A gente tem muito hábito de rotular. Uma pessoa que tem uma atitude ruim num dia pode ter acontecido por diversas razões, até por uma interpretação nossa. De repente, a pessoa é maravilhosa, mas você viu a pessoa tendo uma atitude que você condena e aí você rotula aquela pessoa como sendo isso. E o pior, isso aqui ainda envolve a fofoca, né? Porque tem gente que te vê num mau dia, já sai contando para todo mundo, cuidado com aquela pessoa, porque ela é assim. Ela teve uma atitude assim, mas quem é de fato aquela pessoa? É importantíssimo que a gente pegue esse sexto elemento aqui, é muito importante. Nós mesmos, quantas vezes por dia, temos atitudes que poderiam ser condenáveis, o que não quer dizer que nós somos condenáveis. Nós podemos ter pisado na bola, ficou nervoso, ficou com alguma coisa que a atitude fugiu aí do seu controle. Temos que dar chances para as pessoas. Aceitar, e tem um livro... Aceitar as críticas positivas. Exatamente, exatamente. É ser menos crítico com todas as coisas. E também ser crítico com as atitudes e não com as pessoas. E esse estudo todo, o que me moveu a estruturar isso, é esse livro que tem esse título aqui, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. É o caminho para a gente conseguir reconstruir as nossas ações. Se a gente tem alguma coisa a mudar, a gente tem que buscar os caminhos. Nós temos condições para isso, somos inteligentes. A gente sempre ouve as pessoas dizerem, é possível mudar a sua realidade, né? Muda a sua forma de pensar. Tem algumas pessoas que são consideradas as positivistas, aí você vai, né, um pensamento positivo. Não é tão simples como só pensar coisas positivas da boca para fora, mas a gente tem que fazer essa análise. O que é que de bom tem isso aqui que eu estou vivendo? E isso não é comum também no nosso meio, justamente por isso, por esse fato da gente não aceitar crítica. Porque aí a gente acaba não fazendo essa análise. É como se o erro sempre estivesse fora da gente. Mas se a gente começa a fazer uma avaliação,
O que é que eu tenho de errado, o que é que eu posso melhorar. Tem pessoas que têm conflitos com as mesmas pessoas sempre. É pensar por que eu tenho conflito com aquela pessoa, o que eu estou fazendo, que provoca na outra pessoa determinadas reações. Isso é muito comum no ambiente familiar. É muito comum entre, por exemplo, mães e filhas. Mães e filhas normalmente têm algum tipo de conflito que elas não entendem por quê. Normalmente é porque eu conheci um caso de uma mãe e uma filha que a mãe é linda, a mãe é maravilhosa, linda, e a filha nasceu feinha. E elas acabavam se agredindo verbalmente sem perceber isso. A menina, criança, se sentia inferiorizada por conta da beleza da mãe. E a mãe se sentia ofendida por conta das atitudes da filha, que eram agressivas. Mas elas nunca iam na raiz da questão. Depois essa moça cresceu, passou por um processo de melhoria aí que ficou linda também. Não é linda igual a mãe, mas não é um valor importante. A beleza não é um valor importante. Ela não deveria estar trazendo esse conflito. E outros conflitos do dia a dia. Cada um tem aí dentro da sua família ou dentro do ambiente de trabalho aquela pessoa que incomoda, aquela pessoa que tem uma atitude que nos incomoda. Mas aí, se a gente for parar para pensar, muitas das nossas atitudes é que potencializam isso no outro. Então, a gente tem que perder o hábito de ser a gente mesmo. Mariângela, Mães e filhos. Oi, João. a Natália está fazendo botando um posicionamento bem legal aqui, ó. Eu sou É, auditora e consultora da qualidade e da segurança de alimentos. Tenho um perfil observador, escutar o feedback, sempre elogiar 3 pontos positivos e logo após mostro a oportunidade, sendo as não conformidades, para que a pessoa certo, auditada entenda que estou ali para ajudar. perfeito. E muitos gestores ou líderes não entendem desta forma, infelizmente. Infelizmente. Entendem dessa Que é forma. o trabalho, né? A gente precisa. Esses 3 pontos positivos são justamente para abrir a pessoa para a nossa comunicação. Porque se estivéssemos no Japão, inclusive todas as teorias de qualidade, quando chegaram aqui, deram muito problema por isso. Eles não tinham esse processo que ela comentou. Eles já iam direto para o ponto central. Mas aí, para o brasileiro, para o latino-americano, isso não funciona. Se a gente não perceber que ali tem um interesse em nos fazer crescer, em nos fazer avançar, essa comunicação entra rasgando os ouvidos, as pessoas não aceitam. Esse processo que ela mencionou é justamente para abrir os ouvidos das pessoas envolvidas e saber, aquilo não é um processo destrutivo, é um processo de transformação. Ela Isso é complementa perfeito. aqui. Pessoal, se quiserem abrir o microfone e perguntar, fiquem à vontade também, tá? Fique à vontade. Ela complementa aqui. Eles acham que você age como uma forma de omissão e não faz o perfil, mas não analisou o seu resultado final, onde gentileza gera gentileza. Onde, Exatamente. enquanto o outro grita, você abaixa o tom de voz. Lidar com pessoas, temos que primeiro nos aproximar para conseguir resultados e não fazer com que o cliente se sabote. E às vezes Exatamente. reparamos que somos sabotados pelos próprios gestores, sem dúvida. Tem alguns que ainda não estão preparados. E isso também, nesse ambiente de trabalho, quando a gente tem uma atitude agressiva, constantemente agressiva, é natural que a gente vai provocar nas outras pessoas atitudes agressivas também. Quando você tem uma gentileza que gera gentileza, às vezes aquilo não é nem uma atitude sua, mas é uma inteligência emocional. Você tem que entender que tem que plantar aquilo para conseguir avançar no que você precisa fazer. A gente tem que surpreender as pessoas. Um exemplo muito comum são as brigas de casais. Tem muito casal que briga constantemente pela mesma coisa. Ah, você apertou a pasta de dente no meio do tubo. Quando você começa a avaliar, de novo, a história da barata. Você vai avaliar a importância do tema que está sendo discutido. Normalmente você vê que o tema é tão banal que ele poderia ser tratado de uma outra forma. Ó, fica você com esse tubo de pasta e o meu tubo é esse aqui, não mexa no meu tubo. Coisa simples do dia a dia. E é importante fazer isso. Segue mais ou menos o mesmo passo do que ela comentou, dos 3 elogios. Quando a gente elogia, quando a gente aponta os pontos positivos, a gente abre um canal de comunicação.
E é isso que pode fazer a diferença. Algumas relações conturbadas, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, normalmente viciam. Já notou que tem famílias que têm as mesmas brigas entre ano e sai ano? Isso é um vício. E na psicanálise isso é reconhecido mesmo como um vício igual ao vício à bebida, vício às drogas. As pessoas têm o vício daqueles conflitos. E a única forma da gente vencer esse vício é a abstinência dele. Como é que eu vou me abster? Eu tenho que, antes de dar a resposta que eu estava acostumada a dar para uma pessoa, eu tenho que pensar como é que, invertendo essa situação, eu vou fazer com que a pessoa tenha outra reação. São várias as situações. Se você tem o hábito de gritar, você tem que retroagir, não gritar. Se, pelo contrário, você tem o hábito de se entristecer e se fechar, aí você tem que inverter. Você vai dar o seu grito naquele dia, talvez seja um grito para resolver a situação. Tinha uma amiga que falava assim, é melhor a gente ficar vermelha uma vez e resolver a questão do que passar amarela a vida inteira, né? Você se mantém naquele hábito. Então, o hábito de ser você mesmo pode trazer para você consequências muito ruins. As suas atitudes podem provocar nas pessoas atitudes que te incomodam. Então, quebrar esse hábito é um processo muito, muito saudável para todos os relacionamentos. E a chave é reconhecer os nossos pensamentos. De novo, igual aquela situação, quando eu vou criticar, eu tenho que analisar o que de fato disso daqui é negativo, ou o que é só o peso da minha interpretação. O que é que essa pessoa está fazendo que talvez seja prudente e eu é que não estou avaliando bem? É a questão da empatia também que entra aqui. As pessoas normalmente têm razões para fazer o que fazem, e a gente tem que entrar nesse cenário não para aceitar tudo, mas para avaliar e para entender que nem sempre aquilo que está sendo feito é uma agressão contra nós. A gente precisa ter isso bem claro na nossa mente. As nossas opiniões não são as únicas verdades, né? E aqui tem um ponto crucial de tudo isso que a gente falou. A ciência hoje mostra que existem partículas subatômicas que formam todas as coisas que nós conhecemos, inclusive nós, e que elas possuem a característica de se alterar diante das emoções. Todas as partículas são criadas a partir de energias, e essas energias são mobilizadas através das nossas emoções. Isso é muito sério. Já viu uma pessoa que tem uma atitude negativa, constantemente negativa? Ela chega a um ponto que ela não tem mais condição de sair dessa situação. Ela vai precisar de um auxílio médico, ela vai precisar de medicamentos para conseguir fugir disso. Existem alguns experimentos que você pode encontrar na internet, tem aqueles estudos que eles fazem com arroz, já viu? Colocam um pote de arroz num compartimento e o outro no outro. Em um dos compartimentos só fala elogios, só reações, atitudes positivas, e no outro atitudes negativas. Tudo que está debaixo das atitudes negativas apodrece rapidamente. E a gente tem isso também, a gente pode não apodrecer fisicamente, mas a gente apodrece emocionalmente. E esse que é considerado o fenômeno xenoquântico, são pequenas partículas do nosso corpo que vão se transformando e, quando eu disse não apodrece, de uma certa forma até apodrece também o corpo. Já é reconhecido que a maioria dos cânceres, os tumores que acontecem, são somatização dessas emoções negativas. O termo somatizar, do grego, significa materializar. Então, quando a gente materializa sentimentos negativos, angústias, dores, mágoas, raiva, todos esses sentimentos negativos têm efeitos e eles podem interferir no nosso bem-estar. Mariângela, quando um profissional trabalha numa empresa que não está alinhada com o seu pensamento, com os seus objetivos, é um ambiente que lhe faz mal,
como sair dessa situação? Dois caminhos. Um caminho que é o simples, que é a porta, né? Um caminho é você ir porta fora. Para quem tem essa possibilidade, é uma solução rápida e fácil. Mas nem sempre a gente pode abrir mão de um emprego. Muitas vezes a gente tem que conviver com aquilo. E o importante é, de novo, aquela visão. Qual é o copo? O copo aqui está meio cheio ou está meio vazio? É a questão dos sapatos. Ninguém usa sapato, eu tenho oportunidades ou eu tenho crise? É você entender o que é que te leva até ali. Talvez o ambiente, de fato, você não vai conseguir mudar. Talvez o ambiente nunca vá te agradar. Mas algum motivo você tem para estar ali. Seu salário no fim do mês não pode ser a única razão, porque isso também acaba desmotivando demais. Mas todos os ambientes trazem para a gente aprendizagem. Quando a gente percebe o que você está aprendendo ali, eu já tive caso de um rapaz que tinha essa situação e era uma empresa familiar, ele tinha uma dificuldade muito grande de se relacionar ali, e nós fomos encontrando conjuntamente alguns elementos que podiam fazê-lo se sentir bem. Então, ele se sentia bem porque ele conseguia trazer resultados para a empresa da família, mesmo diante dos conflitos que ele vivia, ele sabia que engolindo aquele sapo, ele traria benefícios tanto para ele financeiramente, como para os familiares que também faziam parte ali da empresa. Então, ele encontrou o caminho para superar as mágoas dele e venceu. E isso acontece com outros vários. O que te leva para aquele ambiente? O ambiente é ruim, mas o que ele te traz? Você pode aprender questões técnicas, você pode aprender, inclusive, o que não fazer. Você pode assistir daquelas pessoas que te incomodam e falar, poxa, esse aí é o exemplo que eu não quero seguir nunca. Nós vimos no início aqui nas telas a influência que os ambientes têm sobre nós, e isso tem que ser um alerta. Eu tenho que saber, esse ambiente me incomoda. Aqui tem corrupção, eu não quero me corromper. Então, eu vou ver qual é a mentalidade do corrupto para eu nunca seguir. Eu tenho um exemplo desse, trabalhei numa empresa que era uma empresa de construção e tinham muitas atitudes corruptas ali. Eles faziam pagamento de propina para tudo, autorizar projeto, colocar divulgação na rua, tudo que era proibido, e eu via que eles gostavam disso. Eu nunca gostei da corrupção, então aquilo me incomodava. Logo no primeiro momento eu pensei, eu tenho que sair daqui. Esse ambiente não é para mim. Mas aí eu comecei a colocar isso em prática. Espera o que eu posso aprender disso? E eu comecei a avaliar as atitudes daqueles que se encantavam com a corrupção, que também é um vício. Era a mesma coisa que você entrar num cassino, sabe? Quando você entra num cassino e vê aqueles jogadores que estão ali alucinados, isso é doentio também, né? E aí eu comecei a ver isso. A gente tem que aprender com aquilo que está ao nosso redor. E a gente não aprende só com o que é certo. O que é errado aos nossos olhos também podem dar para a gente uma aprendizagem sensacional. O contraponto, né? Fala, eu não quero entrar nessa barca furada. Um dos caminhos pode ser esse, João. O ambiente de trabalho sempre tem uma riqueza de oportunidades para você aprender. E se ele não está te satisfazendo, você pode pensar que esse é um momento, talvez seja o momento de você trabalhar nesse ambiente que não te satisfaz para ganhar um dinheiro que vai pagar um curso que vai te levar para uma outra possibilidade. Ou aprender questões técnicas ali que depois vão te preparar para que a sua empregabilidade te leve a ambientes melhores. Isso aí. Mas a gente não focar no problema, né? Você falou bem. Tem que usar isso como uma estratégia de sair desse problema também. Que você não pode também ficar num ambiente que você fique mal a troco de um salário. Aquilo que você não, se for só pelo salário, você se mata. Exatamente. Eu estou falando tanto profissionalmente de uma empresa doente, né? Como num relacionamento doente também, um casal. Da mesma forma, muitas pessoas não conseguem sair desse relacionamento tóxico, vamos dizer, isso. E acabam se deprimindo, acabam se anulando. Então é importante que você consiga reagir a isso.
E exatamente. E essa reação você só consegue antes de ter se contaminado completamente, porque ele vira um vício. Todas as nossas atitudes nos viciam. E as atitudes que têm mais adrenalina, ou por muita alegria, ou por muita raiva, emoções muito acentuadas, viciam muito mais rápido. É o vício do jogo. Quando você tem uma pessoa viciada pelo jogo, ela normalmente não está incomodada com o ganhar. Para quem não é viciado no jogo, você participa de alguma partida para ganhar. O teu desejo é ganhar. Mas para alguns não, é simplesmente participar daquele ambiente. Isso se torna doentio. A pessoa já não consegue mais sair daquilo sozinha. Então é isso mesmo, João. Você tem que entender aquilo como um processo. Se você entender aquilo como fim de linha, você vai se matar. E aí você contamina tanto as suas emoções, você materializa isso, ou criando doenças emocionais, como a depressão, a síndrome do pânico, ou gerando doenças físicas. Na medicina chinesa, eles têm até os caminhos. Eles falam, se você está com um problema no fígado, eu não sei qual é, eu só lembro em linhas gerais. Mas se você tem um problema no fígado, é porque você tem raiva. Se você tem um problema no estômago, é porque você tem angústia. E vai tendo. E quando eles fazem o paralelo, dá certinho, que eu já me consultei e bateu certinho. E é um processo comum do nosso organismo. Então, como a gente pode superar esse ambiente? A nossa mente acaba fundindo todas as nossas emoções e transformando as nossas atitudes. Então, a gente precisa entender o que eu quero ser. Esse exemplo seu, João, se a empresa está te incomodando, o que eu quero ser? Essa influência está me levando onde eu quero chegar ou ela pode me enterrar? Então, eu tenho que saber que aquilo é um degrau para eu chegar em algum outro lugar. Superando o seu corpo, você tem que parar de agir no piloto automático. Aquela situação, cheguei atrasado porque cheguei atrasado. Não, cheguei atrasado porque eu não saí no horário certo. Cheguei atrasado porque eu tive uma outra situação. Então, eu preciso ser responsável por aquilo que eu faço. Eu me irrito fácil com as coisas, eu não posso deixar isso no piloto automático. Eu tenho que trabalhar minha inteligência emocional. Eu já sei que naquela situação, diante de um cliente, diante de um líder, aquilo me incomoda, eu tenho que cuidar das minhas ações e das minhas emoções. Superando o tempo, a gente tem que romper com esses vícios de pensamentos passados. Tem algumas pessoas, é muito fácil a gente ver o problema no outro, né? Nós também temos coisas assim. Mas tem muita gente no ambiente de trabalho que fala: ah, eu não consigo fazer tal coisa porque me causa raiva. Quando você vai ver, são sempre as mesmas coisas. Você fala, mas te causa raiva por quê? Isso daqui não é o seu trabalho? Você não foi chamado para fazer isso? Ah, eu fui, mas eu não gosto. Você tem que entender. O fato de não gostar, você tem que ou mudar de função ou se adaptar a ela, criando esses mecanismos. Para que serve isso daqui? Eu tenho que saber que eu não posso me viciar no pensamento. Tem algumas pessoas que são viciadas em vitimização. Às vezes a pessoa faz um elogio e a pessoa acaba não entendendo o elogio porque ela está tão carregada de se sentir por baixo, de autoestima muito baixa, que ela não consegue enxergar nem os elogios que acontecem. E isso é muito comum no ambiente de trabalho. Alguns conflitos acontecem não porque os problemas de fato existem, mas muitas vezes porque as pessoas colocam problemas onde não deveria ser. E isso vira vício. É igual fumar, igual beber. Muitas pessoas colocam a culpa da sua posição atual, porque o meu pai sempre me criticou. Ele me falou que eu era um nada, então eu sou um nada. Né? Ou minha Exatamente. mãe, ela bebia, então hoje eu bebo. Então acabam transferindo para terceiros uma responsabilidade que é sua. Exatamente, exatamente. Entra nisso aqui que a gente ia falar. O que os estudos chamam de metacognição. A gente tem como mudar, nós temos inteligência, nós temos pensamento, nós temos que ter autoconhecimento para conseguir mudar. Como a borboleta. A borboleta passa por um processo
de transformação. E nós somos inteligentes suficientemente para fazer isso também. Coloquei até um texto bíblico aqui que fala: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O ensinamento bíblico todo é assim. A gente tem sempre um exercício nosso. A gente pede uma direção a Deus, mas o exercício é todo nosso. Nós temos que transformar a nossa forma de enxergar. De novo, o que a gente viu lá na frente não é criticar, é entender como aquilo funciona, é entender como eu posso mudar esse processo. E mudança de mente é o que hoje tem cursos específicos para isso, né? Os mindsets. Você faz a transformação da sua forma de pensar e isso passa pela forma de enxergar o que está ao seu redor. Quando você faz uma análise boa, o exemplo que a gente viu da nossa colega que falou aí da gestão da qualidade, eu esqueci o nome dela. A Natália. A Natália. Mas quando a Natália fala sobre mostrar os elementos que estão fora de conformidade, a gente tem que buscar conformidade. Isso não só nos processos, mas na nossa mente também. O mesmo elemento que a gente usa hoje na administração da qualidade, gestão da qualidade, a gente tem que usar para a gente. O que em mim pode ser melhor? E a gente tem condição para isso. Nossa inteligência, nossa cognição, e por isso chama metacognição. Você tem que trabalhar a sua forma de aprender, de compreender as coisas de uma forma superior, não de uma forma superficial. E aí tem essa outra questão da neuroplasticidade, que é também muito forte. Nós temos a capacidade de renovar o nosso cérebro a partir dos estímulos que a gente tem, os pensamentos que a gente tem, e isso não é, de novo, não é aquela questão de só ter uma autoajuda, um pensamento positivo, mas é aprender a enxergar o lado bom das coisas. É aprender que o nosso cérebro pode e é constantemente transformado por nós. Existe uma profissional da psicanálise que se chama Rosana Alves, doutora Rosana Alves. Ela tem um estudo sobre neuroplasticidade que é sensacional, que ela mostra tudo que interfere na nossa forma de pensar. E a nossa forma de pensar interfere naturalmente na nossa forma de agir. E isso tem alterações físicas no cérebro. Não é só comportamental, é física. É por isso que, em alguns casos, a transformação depende de uma ajuda profissional. Mas é a partir disso que a gente consegue fazer com que as nossas ações, nossas atitudes sejam transformadas. Esse estudo mostra os elementos do nosso cérebro que são transformados a partir de tudo que nós vivemos, a partir de tudo que nós pensamos. E essa alteração é, em alguns casos, irreversível. No ponto positivo, o irreversível é quando o nosso cérebro aumenta de tamanho conforme a gente aprende. É como um exercício físico. Você vai para a academia, você vai ficar bombado. Então, a gente tem que se preocupar com isso. O ambiente onde nós estamos interfere em nós, mas nós temos a chave da porta desse cérebro. E a gente pode dizer o que entra e o que não entra, para a gente transformar o nosso cérebro para aquilo que é importante para nós. E o melhor caminho é você se fortalecer, entendendo aquilo que é bom para você e abrindo mão daquilo que não é bom. Fazendo com que as suas experiências ruins, que sempre vão existir, que você não tema. Ela não deve ser aquela barata que te traumatizou. As situações têm que estar diante de você para você aprender com elas. Olha, isso daqui me machucou, isso aqui me feriu. Mas o que isso de fato representa? De que forma eu consigo superar isso? À medida em que a gente vai criando esses caminhos, o nosso cérebro vai se transformando. E aí cria essa neuroplasticidade. E Mariângela, a Daiane está comentando aqui que ela leu um livro, ainda quando criança, que fala sobre isso. Vê sempre o lado bom da vida. É o jogo do contente. Aprendeu isso muito cedo. Legal. E esse livro você vai gostar. Se você, quando criança, gostou desse livro, você vai gostar desse Mudando o Hábito de Ser Você Mesmo, porque ele fala em posições científicas, na
verdade, esse livrinho infantil é uma tradução, é uma forma didática de mostrar como acontecem as coisas. E isso não só da própria criança, mas inclusive dos pais. O peso que os pais têm na criação dos filhos, de falar, você é burro, você é lerdo, tudo isso vai se transformando em reações que mudam a forma da criança evoluir, da criança crescer. Então, é muito importante. Toda palavra que é lançada, de novo, vai naquela questão da transformação da matéria. A gente tem todas as possibilidades de fazer com que as pessoas evoluam, mas das mesmas palavras que podem fazer avançar, podem fazer diminuir também. Então, é importantíssimo ficar atento a isso. Um dos passos para que a gente consiga elementos melhores é a meditação. Tem várias formas de meditação, tem pontos científicos para isso, mas mesmo uma meditação simples, que segue uma análise daquilo que você fez no dia a dia, pode te fazer melhorar os seus resultados. Então, de que forma eu vou transformar o meu eu? O que faz bem para mim? O que fez bem para mim nesse dia? De que forma eu reagi ali? Como seria a melhor forma de reagir? O exemplo que eu dei do ambiente ruim que eu vivi. A gente pode analisar. Olha, ali eu vi a reação de tal pessoa enquanto planejava fazer aquele ato ruim, e eu não quero isso para mim. Então, você vai criando elementos na mente. Todos os estudos da meditação, sejam eles de fundo religioso, de fundo científico, qualquer um deles tem como esse propósito de você armazenar na sua mente informações que te levem a atitudes, a reações que possam trazer a forma de você conduzir as suas emoções. Você vai formando sua inteligência emocional a partir disso. É a forma de você fugir daquilo que o João falou, meu pai era assim, ou aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não precisa ser sempre assim, a gente consegue mudar. Precisa acreditar nisso, não é só força de expressão, é uma condição. Isso você não vai fazer de um dia para a noite. Quando você vicia num tipo de reação, num tipo de atitude que te incomoda, você não fez isso do dia para a noite. Então, isso também não vai se desfazer do dia para a noite, mas é um processo em que você vai se curando. Se você tem o hábito de murmurar, tem o hábito de criticar, vai se policiando. Quando te der a vontade de criticar, antes de falar a palavra, pensa. Você vai vendo que ao longo do tempo isso vai se acomodando, isso vai mudando na sua forma de agir, até que chega um momento que você vai conseguir enxergar o lado bom da coisa mais rápido, antes de enxergar o lado ruim. Então, esse é o caminho que a gente tem para avançar nesse processo. É um caminho longo, mas é muito interessante. Pô, muito legal, Maria Ângela, muito legal. Acho que é um tema bastante importante para a nossa vida pessoal e profissional. Então, estamos abertos aqui, pessoal. Alguém quer fazer algum questionamento? Fiquem à vontade. Estamos aí cumprindo o nosso horário, né? Porque é agendado com vocês. Mas a Maria já está aberta a perguntas. Se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Porque é realmente um assunto que gera muita discussão e muito conteúdo. Isso, a gente falou em linhas gerais, né? Isso foi só a pontinha do iceberg, mas ela gera reflexões. Espero que gere reflexões em todos. Porque, por fim, né, Maria Ângela, as pessoas têm que ter um plano. Saber que autorresponsabilidade implica não apenas em operar grandes mudanças, mas em fazê-las com equilíbrio e sensatez. Exatamente. Se a pessoa identificar algum ponto em sua vida que ela gostaria de mudar, crie um plano possível de mudanças e vá agindo de acordo com as suas possibilidades. Exatamente. Né? Vamos ver aqui. Que vai gerar muita reflexão. A Daiane está comentando. Ela agradece o livro que você indicou para que complemente a leitura, né? Muito legal. Ela leu quando criança. Joe Dispenza, o autor é Joe Dispenza, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Ótimo. Então, eu queria agradecer mais uma vez, Maria Ângela. Obrigado, viu, Maria Ângela? Eu que agradeço. Nós estamos aí há tantos anos juntos na estrada. E agradecemos a todos vocês que participaram nesse tema.
Eu tenho certeza que o objetivo foi atingido, que é realmente botar aquela semente para que a gente possa, aí sim, prosperar e atingir os nossos objetivos. Né? Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigada a todos. Obrigado, viu, Maria?